cristão. Pela primeira vez são chamados cristãos. E nesse conselho, eles fazem os seus grupos de discípulos, os apóstolos. Paulo e Barnabé são separados para ir para um lado. E já os outros mais velhos vão continuar no ministério, indo, visitando, mais precisamente os judeus. E Paulo e Barnabé vão para os gentios, aqueles que não eram judeus, os gregos, os fenícios. Aí ele começa a viajar. No capítulo 13 ao 14 é a primeira viagem, do 15 ao 18 é a segunda viagem, depois do 19 ao 20 é a terceira viagem, e depois a quarta viagem ele vai preso. É uma viagem que ele vai uma viagem de preso, daí ele fica preso em Roma, é uma prisão albergue, uma prisão de domicílio, ou seja, ele é impedido de sair de Roma, ele pernoita na cadeia e de dia ele pode sair. Lucas estava com ele, junto, que é o médico. Tito estava com ele, Silas estava com ele, visitavam ele constantemente lá. Tíquico, Silvano, que é o mesmo Silas, lá Filemon ele escreve um bilhete para Filemon através do escravo Onésimo, que vai lá na cadeia conversar com ele. Então acontece várias coisas quando ele está ali preso. Inclusive ele escreve as cartas a Filipenses, a primeira Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses, a Timóteo. Uns dizem que ele escreveu ali, outros dizem que ele escreveu em Éfeso, quando estava preso em Éfeso. Mas tudo bem. O que acontece? Quando Paulo tem um encontro com Pedro, em Gálatas, no capítulo 2, nós vemos que Pedro está junto com um grupo que não eram judeus, a qual Pedro tinha, no entendimento dele, que todo aquele que cresce nessa boa nova que estava sendo contada e anunciada, todo aquele que não era judeu que viesse para o grupo dos convertidos, tinha que ser cortado o prepúcio conforme determinava a lei de Moisés. Ou seja, o homem tinha que ser marcado na carne, porque quando pequeno eles eram marcados, ao 8º dia de nascimento, eles eram marcados no prepúcio. Agora os homens, depois de grande e crescido, tinham que ser marcados na carne, para mostrar que ele também era judeu convertido. A marca tinha que ser na carne, não era no coração. Pedro estava com esse pensamento, e quando ele está junto com as pessoas que não eram judeus, e quando vem o grupo de judeus e Paulo vem vindo junto, Paulo está chegando. Quando Paulo chega, os outros demais irmãos, aí Pedro vê que eles estão chegando, ele quis se afastar, porque ele diz, eu não faço parte desse grupo, eu estou saindo. Aí Paulo resiste nele na cara, dizendo, pô, mas como tu é cínico, né? Como se dissesse a palavra, como tu é cínico. Tu quer que eles sejam como você, mas tu, no entanto, não quer ser como eles. Até dissimulado foi um dos que estava junto, que quase acompanhou Pedro na ocasião. De forma que houve um desentendimento entre eles, que daí eles criaram um concílio para colocar um grupo que fizesse um trabalho junto com os judeus e outros junto com os gentios. E daí, nessa ocasião, Paulo chega aqui e conhece Timóteo, porque diz que o pai era grego e a mãe era judia. Então eu vi uma guerra de cultura junto ali, de quem acreditava em quem. Mas aí, para satisfazer o desejo do coração dos outros judeus, que tinha aquele costume, aquele hábito, aquela tradição de que tinha que ser marcado para ser seguidor, para ser discípulo, para ser um continuador daquele ministério, tinha que ser cortado na cara para mostrar para aqueles que eram os fariseus, porque isso é fariseísmo, que é o demonstrar na aparência, não era no coração. E Paulo está dizendo que nós temos que ter a marca no coração. Jesus chegou para marcar o teu coração, não o prepúcio da carne. Daí ele fez, Timóteo, coitado do rapaz, ali com seus 17, 18 anos de idade, sendo marcado na carne, porque ele tinha aceitado a palavra da Boa Nova. Mas ele se sujeitou a isso pelo amor à causa. Daí foi marcado no prepúcio. Esse meio que ele fez não foi por causa de Timóteo. Ele fez por causa dos outros, dos incrédulos, para que eles entendessem, até a mensagem que chegasse dentro do coração deles e ficasse gravada no corações deles, a mensagem do amor de Cristo. Que fosse marcado neles essa palavra do amor, da transformação do ser humano. E quando nós lemos, que o irmão leu, por causa de prisões, por causa de açoites, por causa da justificativa pela fé,
por causa do amor do Evangelho, por causa da crucificação de Cristo, que foi ali no madeiro crucificado, que todo aquele sistema foi derrubado, o sistema religioso, o sistema do farisaísmo, do calcificar, do mostrar no coração, o que Jesus queria mostrar no coração, eles queriam mostrar na carne. Aí Paulo entendeu isso no primeiro momento que ele teve um encontro com Cristo, ele sendo quase um doutor da lei, o Paulo, ele abandona a sua escola, ele abandona a cidadania romana que ele tinha, carta para aprender os que falavam desse evangelho, da forma como entendiam o evangelho em Cristo, que eram os apóstolos. Ele vem e entende melhor ainda que Pedro o evangelho, no sentido de que Pedro ainda estava no costume judaico. Que os meios que Pedro estava fazendo não justificavam a finalidade do ato, mas que a finalidade do ato que Paulo agora está apresentando, que era o meio que ele introduzia, era o meio do amor, o meio do perdão, da reconciliação, da pacificação, do andar no caminho com a graça. Então a lei interrompeu o seu ciclo e chega-se no tempo da graça, do temor e amor. Então nós vemos Paulo viajando pelos lugares, fundando comunidades, que aqui é a igreja, que é a comunidade, que são pessoas que ele chegava e confirmava o fundamento daquelas comunidades, colocando lá pastores e líderes para que assim continuasse falando desse amor, que fosse gravado no coração. E ele só fez isso com Timóteo, não fez com mais nenhum outro. E que aquele momento ali, aquele ato, como se Timóteo serviu de uma experiência para os demais. E Paulo vem dizendo, ele vem escrevendo em Gálatas ali, que ele fala muito preciso, que ele coloca um professor que está numa aula ensinando os alunos, Gamaliel, que foi um professor dele. Quando Gamaliel vê que os que estão presos, Pedro e João, que estão presos, e dão uma surra nos dois, daí queriam matá-los e prender os demais e perseguir, daí Gamaliel intervém e diz, olha, teve uns aí que estavam falando que também era uma seita e que nós prendemos e demos uma surra neles, assim, depois não prevaleceu, não continuou, era a seita mesmo. Agora vamos fazer o mesmo com esses, não vamos matá-los. Se é de Deus, vai permanecer. Gamaliel teve entendimento ali em Atos 4.